Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6, um desafio para a gente. A Tatiana escolheu este verso, ela é membro aqui da nossa comunidade adventista do Morumbi, e todas as manhãs ela dispara essa mensagem, todas as manhãs, e a palavra do Senhor vai entrando no coração das pessoas, e eu escolhi, eu optei por trazer a você os versos que ela passa pra gente aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Um dia ele vai ficar escondido? Porque um dia a porta da graça vai se fechar. Então nós temos a oportunidade hoje, vamos buscá-lo. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, e nós estamos muito contentes em poder estudar um capítulo cada dia. É um plano mundial da Igreja Adventista. Nós estamos muito felizes por isso. Nós temos muita gente que está com a gente, ou conosco, né, para não ficar usando gente, que está conosco no YouTube. Eu tenho aqui alguns nomes de algumas pessoas que sempre nos acompanham: a Vera Lopes, a Soledad Cândido, bendiciones, Deus la bendiga mucho. A Valdelice Paixão também está com a gente aqui. A Maria Helena, sempre lá de Araxá, não falha, que todo dia manda uma mensagenzinha. A Cátia Albuquerque também está conosco. Diosmar Oliveira, um abraço para todos vocês que fazem parte desta família tão gostosa, família tão querida, que é a família do Reavivados no YouTube. Olha, nosso canal é esse, Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não está inscrito lá, vai se inscrever. Também dá o seu like e compartilhe, daí é muito fácil você compartilhar as bênçãos de Deus, né, que você recebeu através do programa Reavivados para outras pessoas. É muita coisa que acontece aqui nos capítulos de Romanos. Estamos nesta carta maravilhosa e a gente tenta resumir ao máximo aqui, tirar o cerne, nem sempre é possível, mas a gente estuda o livro todo. Leia a palavra, né? Acorde, arrume a cama, leia a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Você que também está na TV, às 6 da manhã, às 3, que é o Repeteco, no NT Play. Olha, somos gratos a você e aos Anjos da Esperança que nos ajudam com suas doações a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Rádio, TV, mídias sociais e estudos bíblicos. Tá bem? Aqui está um número telefônico para que você possa se tornar um anjo da esperança também. E falando em estudos bíblicos, aqui um dos muitos cursos que os Anjos da Esperança nos ajudam a levar até você. Ensinos de Jesus, 18 capítulos, 18 lições, o que Jesus ensinou sobre as tradições e os ritos. Problema aqui sério em Roma, né? Nesta carta que a gente está vendo. Sobre o sábado, sobre os profetas, juízo de Deus. Também aqui fala sobre o juízo, a justiça. Basta você ligar para este número aqui e pedir o seu curso bíblico. Anote esse número para você fazer sua inscrição aí no intervalo, depois que o programa acabar. E passe esse número para os amigos também, para que eles possam fazer a sua inscrição e o seu pedido do curso bíblico. Ok? Pronto? Bom, nós terminamos o livro ontem rapidamente, o capítulo 1 de Romanos rapidamente, né? Tinha muita coisa ali para falar, mas é importante a ideia. Ele se apresenta, ele apresenta a sua preocupação ali, ele diz que gostaria de estar com eles já há mais tempo, de visitá-los, ele se sente um devedor para pregar o Evangelho ali. Que coisa linda, né? Paulo nos ensina uma lição maravilhosa. Eu sou devedor para pregar o Evangelho, porque o Evangelho, aqui dizer, eu não me envergonho dele, ele é o poder de Deus, verso 17, para salvar todo aquele que crê, primeiramente os judeus, depois o grego, todo aquele que crê. Eu já expliquei essa divisão entre grego e judeu aqui. Isso é a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos salvos pelo poder de Deus, não pelo poder da fé. Mas a fé é um ingrediente importante e a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela aqui. Ele fala que o problema da humanidade é que toda ela é culpada. Não existe quem não seja culpado. Então todos precisam do Evangelho. Diz assim, bom, vocês têm uma lei natural, vocês quebraram essa lei natural, vocês adoraram esculturas, fizeram deuses.
E como é que são esses deuses? Eles têm as paixões humanas, ira, inveja, ciúmes. Esses são os do panteão grego. Quantos deuses ali? Dá uma estudadinha lá. Um tinha ciúmes do outro, aí arrumou o filho com a outra, e é uma confusão danada. Né? Ele fala também aqui que colocaram a criatura no lugar do Criador, desonram o corpo, verso 24, e têm paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário natureza, e semelhante aos homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, homem com homem, em sua sensualidade cometendo torpeza, homens com homens e assim por diante. Aí vocês se entregaram ao pecado, mas o pecado, aliás, a lei está dentro de vocês. A lei não pode ser desprezada, não. A lei está dentro de vocês. E agora a gente entra para o capítulo 2, que é muito importante. Vai falar que os judeus também são culpados, não só os gentios. Depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, e nós estamos estudando aqui numa maratona, porque os capítulos de Romanos, da carta aos Romanos, são extraordinários e tem muitas informações. E vamos lá, sem detença, vamos passar o capítulo 2. Já vimos aí um pouquinho o capítulo 1, a importância, né, de entendermos que o pecado é universal, pega a todos. Então não é porque eu sou judeu, sou melhor do que o que é gentil. Não é porque eu sou cristão, sou melhor do que aquele que não optou ainda, não conhece, não sabe e não se decidiu contra. Então, bom, aqui agora no capítulo 2 a gente vê que o mundo judeu também é culpado, ninguém escapa aqui. Os gentios são culpados, por quê? Mas eles não tinham a lei, não tinham a palavra, mas tinham a lei dentro do coração. Saber que não se pode roubar, matar, mentir, isso Deus colocou no coração, na mente do homem, claro, para que todos soubessem. Então vão ser julgados assim. Como é que uma pessoa que nunca aceitou a Cristo vai ser julgada? Está condenada? Não, havia uma lei dentro do coração e Deus vai julgá-la da melhor maneira possível. Quem sou eu para dizer como é que ele vai fazer? Então aqui, ó, no capítulo 2, no comecinho ainda fala dos gentios, um pedacinho ainda do capítulo anterior. Porquanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, olha que interessante, aqui tem um conceito que a gente julga os outros, mas a gente julga os outros naquilo que a gente está sendo condenado. Primeiro, porque julga. Segundo, porque pratica igual. Então nós temos um costume de ficar olhando para as pessoas, né, e condená-las. Ah, nossa, a filha do fulano engravidou, que coisa. Né? Você tem filhas, você tem filhos, tem netas, né? Quem sabe? E o outro, nossa, ai, que coisa horrível, não é? Mas não condena, não condene. Porque as coisas podem acontecer com você também. Então aqui todos estamos no mesmo balaio. Essa é a ideia que vem trazendo. Então veja bem aqui no verso 3 assim: e tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas, repete porque é tão importante, né? Fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Não, você é judeu, olha para o outro assim: o camarada lá não se entregou, não fez, não aconteceu, é um incircunciso. Opa, vamos falar da circuncisão? Então vamos falar da circuncisão. Aí Paulo daqui a pouquinho vai meter esse assunto aqui entre nós. Ele diz assim: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, não é o que você tem no coração. Então o arrependimento vem de quem? De Deus. Você e eu não provocamos o arrependimento em nossa vida. Não, nós não temos poder para isso. O arrependimento é de Deus. O Espírito Santo vai tocando o coração e vai te dizendo: olha, o caminho é esse, o caminho não é aquele, etc. É o Espírito de Deus que provoca o arrependimento dentro de você e dentro de mim também. Isso é importante.
Não é quando eu me arrepender, eu tenho que me arrepender, tá ok, mas o Espírito está lá tocando no seu coração. Vou repetir, nós não somos salvos pelo poder da fé, somos salvos pelo poder de Deus. Senão seria salvação pelas obras. E muita gente fica dizendo assim, ah não, obras, eu sou salvo pela fé. Não, você não é salvo pela fé. Você é salvo pelo poder de Deus. A fé é um ingrediente, certo? Faz parte, integra o poder de Deus. A fé é a relação que eu tenho com Ele. Fé tem que ver com essa relação, ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem salva é o poder de Deus. Aí vai falar sobre juízos de Deus agora. O juízo não é um tratamento especial para judeus e para gentios diferente. Assim, o juízo de Deus que retribui, o justo juízo de Deus, final do verso 5. O justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade para quem? Para Deus, né? Mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, que ele diz assim, vai ter justiça, o justo juízo de Deus vai trazer à tona e vai dar uma retribuição a cada um segundo o seu julgamento, suas decisões. Bom, a vida para quem se preservou em fazer o bem. Então não é uma questão de assim, eu sou salvo, não posso nem fazer o bem, não posso, obras, ai que palavra feia. Não. Lutero achou que o livro de Tiago deveria ser tirado, né, do cânon bíblico, porque ele falava de obras. Ele dizia que se você quebra um mandamento, quebrou todos. Porque você está ofendendo ao Senhor. Olha aí que mensagem. Agora vem essas repetições aqui. Primeiro ao judeu e também ao grego. Primeiro ao judeu, glória, porém, verso 10. E honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e ao grego. Vai se perder na tribulação, angústia, virão qualquer homem que faz o mal. Verso 9, né? Primeiro ao judeu, depois ao grego. Então assim, glória e honra e paz àquele que pratica o bem. Então, aquele divide entre praticar o mal e praticar o bem. O que é praticar o mal? É quebrar essa lei que Deus colocou no meu coração e expressou nas suas palavras. Isso daí é praticar o mal. O que é praticar o bem? É tocar essa lei na vida, mas eu tenho poder para isso? Eu sou salvo pelo poder de Deus, não esqueça disso. Eu não sou salvo pelo meu poder nem pelo poder da fé. Sou salvo pelo poder de Deus. Sou salvo pela graça de Deus. Sou salvo pela misericórdia de Deus. A fé é o ingrediente que nos une a Deus. Ok? Fé é crer, fé é confiar e fé é se entregar. Então, não é por causa disso que eu sou salvo. Aqui diz assim, que o Evangelho tocou no meu coração. É esse Evangelho que modificou minha vida. Ele é o poder de Deus. É este Evangelho que me dá salvação. Bom, agora ele vai falar um pouquinho sobre justiça de Deus, justiça pelas obras, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu adoro esse verso. Não há acepção de pessoas. Se na sua comunidade entrar uma pessoa preta, como agora dizem que é para falar, né? Preto, uma pessoa afrodescendente, você vai rejeitá-la? Se você é de uma comunidade de afrodescendentes, né, e entrar uma pessoa branca, você vai rejeitá-la? Entrou uma criança, um idoso, alguém com uma cultura não igual à sua, alguém com um nível social abaixo do seu, com a roupa rota, entrou uma pessoa embriagada, um alcoólico, entrou alguma pessoa que tem um viés diferente do seu, do que diz respeito a gênero, você vai rejeitar essa pessoa? De jeito nenhum. Deus não rejeita. Deus nos aceita até a hora da morte. Somos mentirosos, ladrões, o que formos. Deus vai trabalhando conosco. Enquanto há vida, há esperança. Eu posso mudar meu rumo? Posso. Eu sou um mentiroso? Posso. Eu tenho qualquer outro viés diferente? Isso não importa para mim. Deus é quem vai julgar essas coisas. A mim me importa receber as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz, e eu vou fazer? Não. Aí ele vai dizendo aqui, assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão.
Bom, pecaram sem lei como? São os gentios, que tendo a lei anterior, quebraram essa lei, foram maldosos, mentiram, roubaram, mataram e outras coisas mais, vão ser julgados assim, vão perecer assim. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Deus é justo. Deus é justo. Não há privilégios, ok? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Ah, você está sentado aí na igreja, ouvindo a palavra. Ah, não, eu estou na igreja. E daí? Está na igreja, mas está em Deus? Você é salvo pelo poder de Deus? Então não lhe garante uma vida de ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus exercitada na sua vida, aí ele fala que estes mostram a norma da lei gravada no coração. Está falando dos gentios, verso 14. Não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. Por quê? Porque é aquilo que Deus colocou na minha cabeça. Isso é natural. O índio, lá ele sabe que não pode roubar as coisas do outro índio. Nunca teve contato com a civilização. Mas sabe, está lá a lei. E Paulo lá no capítulo 7 vai falar sobre essa lei do meu entendimento, a lei que eu quero fazer o bem, não faço, o mal que eu não quero. Aí ele vai falar, os judeus são indesculpáveis. São indesculpáveis, verso 17. Por quê? Porque sobre eles repousa a lei. Se sobre o gentio eles serão julgados pela lei que está no interior, no coração, os judeus vão ser julgados pela lei que está no exterior, a lei que ele conhece, a palavra de Deus, então não tem jeito. Ele falando isso para uma igreja que tinha judaizantes, que eram aqueles que queriam fazer os cristãos continuarem a praticar as normas que os judeus praticavam antes, circuncisão e outras mais. Aqui não está falando de 10 mandamentos. A lei moral está aqui sendo enaltecida. A lei que tem que ver com Deus e com o próximo. Essa lei é áurea. É essa lei que está no coração do ser humano. Então Deus não pode abolir essa lei, porque ela está no coração do ser humano. Olha que trabalho daria para mexer em toda essa estrutura. Então Deus não fez isso. Então, vai falando aqui, né? Tem muitos textos aqui. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominais os ídolos que lhes roubas os templos, os ídolos que estão dentro do templo, né? E lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, agora com o judeu. Você que diz que a lei, você quebra a lei. Até Jesus disse, né? Você não vai no motel para adulterar, mas você carrega um motel na cabeça, isso é pecado. Pecado é quando a gente decide completar ou aceitar, né, o mal. Não precisamos nem fazê-lo, ele diz aqui para os judeus, né, lá atrás. Aqui diz assim, pois, como está escrito, verso 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, judeus. Olha que coisa interessante aqui. O exemplo diz tudo. O exemplo diz tudo. Eu digo que Deus é bom, mas minto, trapaceio. Então, qual é a mensagem que os outros vão ver em mim? Que o meu Deus é assim, é um Deus mentiroso, mente, né? É um Deus que faz os outros serem passados para trás. Então ele vai falar, terminando aqui, vai falar sobre a circuncisão. Diz assim, olha, a circuncisão que vocês judeus, tanto lutam, tanto falam que nós somos circuncidados, vocês são incircuncisos, vocês têm que se circuncidar. O que é circuncisão, né? Para aqueles que ainda não ouviram essa expressão, é a operação de fimose. É tirar a carne que fica da genitália masculina para limpar o órgão. Por isso que as mulheres judias dizem que tem um número menor de câncer de útero, né? Por causa dessa higienização, que era um símbolo de Deus, um símbolo interno, ficava debaixo da roupa. Ele diz, agora o símbolo vai ser mais interno ainda, vai ser no coração. Então, vocês têm que se preocupar com a circuncisão do coração. Porém, judeu é aquele, quem que é o judeu, né? Que está exteriormente, verso 28, né? Diz, porque não é judeu quem é apenas exteriormente circuncidado,
O verso 29 então termina o capítulo dizendo: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu sou circuncidado, você não é. Não, é aqui, ó. Como a circuncisão não era vista que está debaixo da roupa, a circuncisão do coração também. É só você e Deus que sabem, e os outros pelo seu exemplo. Então que Deus possa abençoar você. Que não haja esse espírito de competição, que não haja esse espírito de que eu posso conseguir minha salvação, Deus não precisa me ajudar. E que sejamos circuncidados no nosso coração. O que isso quer dizer? Sejamos banhados pelo sangue de Cristo Jesus. Recebamos a salvação através da cruz do Calvário e o poder de Deus para a salvação. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor nos aceita a todos. Aqueles que não te conhecem pela letra, pela palavra, que nunca leram, nunca ouviram, eles têm uma lei dentro do coração e vão dar contas no juízo por essa lei. Está ali, o Senhor vai julgá-los assim, dessa forma. E a nós outros que já conhecemos, Pai, nossa responsabilidade talvez aumenta um pouco. E nós seremos julgados pela palavra e pelo que fizemos da palavra em nossa vida. Então ajuda-nos a sermos pessoas de bem e praticarmos aquilo que a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus, amém. Fique com o restante da programação, eu volto amanhã. Imagine a seguinte cena. Em cima de uma mesa contém um frasco com veneno. 2 pessoas bebem do conteúdo, porém uma não sabia que era veneno, enquanto que a segunda sabia. Diante desta situação hipotética eu te pergunto, qual das 2 pessoas, em sua opinião, é a mais tola? A que bebeu sem saber ou a que bebeu sabendo? Embora no final, ambas colheram a mesma consequência, é inegável a incoerência da pessoa que se prejudicou conscientemente. Tal cenário é encontrado no capítulo 2 do livro de Romanos, porém aplicado à vida espiritual. Para entender o contexto, é importante lembrar que nos tempos de Paulo, seus compatriotas dividiam a sociedade em 2 grupos, judeus e gentios. Para eles, os judeus tinham mais méritos diante de Deus, porque conheciam mais a sua vontade. Porém, no capítulo 2 do livro de Romanos, Paulo argumenta que justamente por saber mais, é que estes homens se tornaram ainda piores que os ignorantes. No verso 3, ele declara: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Perceba que Paulo eleva o pecado dos religiosos de seu tempo justamente por fazerem o que sabiam que era errado. No verso 13, ele deixa tal ponto ainda mais claro. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sabe, a cena descrita por Paulo é de certa forma irônica. Ele se refere a um gentio que está no erro, mas não sabe que está errado. Depois ele fala de um judeu que sabe o que é errado, julga o outro que está no erro, mas ele também comete o mesmo erro. É alguém que erra conscientemente e se acha melhor só porque sabe o que é certo. É como se Paulo falasse de 2 doentes. Um que está doente mas não sabe, e outro que está doente mas sabe disso. No final, os 2 estão na mesma situação. Precisam de remédio para sua doença. Quando penso nestes ensinos de Paulo, percebo que todo o conhecimento que recebemos não deve ser usado para julgar a vida dos outros. Na verdade, quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Afinal, o que Paulo mostra é que a verdade não transforma a vida de quem a possui. Corre o risco de ser usada apenas como um tribunal de acusações.